Você já ouviu alguém dizer que determinada pessoa foi diagnosticado com certa doença e ficou em dúvida se essa é a forma correta de falar. E no dia a dia, expressões como essa são bastante comuns. Mas será que essa expressão está certa do ponto de vista gramatical e técnico? Então, neste breve vídeo, vamos pensar sobre isso. Qual é a maneira adequada de se dizer que um paciente recebeu um diagnóstico, evitando erros comuns e garantindo maior precisão na comunicação clínica? Então, vou fazer como os tradicionais youtubers e vou perguntar: você já deixou aqui seu like no nosso vídeo? Então, se inscreva aqui no nosso canal Semiovlog Humanitas e vem com a gente fazer essas discussões, sejam semióticas do ponto de vista linguístico ou sejam semióticas do ponto de vista clínico. Então, uma vez feita essa provocação, que é muito comum nos canais aqui dessa plataforma, para que a gente possa conseguir maior engajamento digital aí na internet. Então, o diagnóstico, de uma forma geral, tem implicações importantes para o atendimento ao paciente. Tem importância para a pesquisa, tem importância para políticas de saúde. E o diagnóstico foi descrito como esse processo, né, como um esquema de classificação, e é muito conceituado como se fosse um conjunto pré-existente de categorias que são pactuadas na profissão, nas diversas profissões da área da saúde, para designar uma condição específica. O processo de diagnóstico, nós sabemos, ocorre da seguinte forma: primeiro, um paciente, ao apresentar um problema de saúde, ele é a primeira pessoa a considerar seus sintomas e pode escolher, nesse ponto, se envolver com o sistema de saúde. E uma vez que ele procura o atendimento de saúde, há um processo iterativo de coleta de informações, de integração e interpretação dessas informações para determinar um diagnóstico funcional. Então, a realização de uma anamnese, né, por meio de entrevista clínica, a condução de um exame físico, a realização de exames complementares e o encaminhamento ou até a consulta de outros clínicos são todas estas formas de coletar informações que podem ser relevantes para entender o problema de saúde de um paciente. E as abordagens de coleta de informações podem ser empregadas em momentos diferentes. As informações de diagnóstico podem ser obtidas em ordens diferentes na prática. Mas o processo contínuo de coleta, de integração e de interpretação dessas informações envolve a geração de hipóteses, a atualização de probabilidades, à medida que mais informações são aprendidas. Então, a comunicação entre profissionais de saúde, entre estes mesmos, né, entre os profissionais de saúde, com o paciente e com os seus familiares, é crítica nesse ciclo, né, de coleta, de interpretação, de integração das informações clínicas. Mas qual é a forma gramaticalmente correta? É dizer, como digo aqui embaixo, o paciente recebeu o diagnóstico de determinada doença ou o paciente foi diagnosticado com determinada doença. Ou ambas as formas estariam corretas, embora com nuances diferentes.
Então, ao dizer Maria foi diagnosticada, eu enfatizo o ato médico do diagnóstico, ou seja, um profissional de saúde identificou e determinou uma condição clínica de Maria. Ou, ao dizer Maria recebeu o diagnóstico, isso coloca foco na experiência de Maria ao ser informada sobre sua condição. Então, a escolha entre essas formas de se expressar depende do contexto e do tom desejado, ou há uma forma correta e outra que está sendo usado frequentemente no cotidiano, mas que não é uma forma gramaticalmente correta. Bem, a gente pode perceber que muitas vezes a forma de falar em português na clínica pode derivar, né, de modos de expressão na língua inglesa. Então, quando a gente faz essa tradução, muitas vezes a gente traduz, mas sem saber se a forma gramatical é a mais adequada. Então, o verbo diagnosticar tem esse significado de fazer o diagnóstico de. Isso o próprio dicionário Ruais mostra. E a construção semântica desta frase implica que existe um agente que executa a ação de identificar a existência de uma determinada situação. Então, o médico diagnosticou a doença de João. Uma vez que o verbo diagnosticar é transitivo, pode surgir uma construção passiva também. A doença foi diagnosticada pelo médico em João, ou a João. E essa construção passiva pode ocorrer com a omissão do agente da passiva, ou seja, dizer a doença foi diagnosticada em João ou a João, ou ao João, ou ao João, em João, foi diagnosticada a doença. Então, o particípio do verbo diagnosticar pode também ser usado como particípio adjetival, com a função de incidir sobre o nome, modificando esse nome. Então, vi os doentes diagnosticados. Então, com o verbo ser, se o particípio descrever o estado, poderá ser usado também como objetivo. Ele está diagnosticado. Seria essa uma forma correta, gramaticalmente? Ou seria melhor dizer, ele foi diagnosticado? Embora não tenhamos identificado uma referência à construção do particípio adjetival com a preposição, sabe-se, a preposição que eu falo é com, né? Foi diagnosticado com. Nós sabemos que esta preposição pode introduzir grupos preposicionais que complementam nomes, verbos ou adjetivos. Então, é possível que a gente observe por meio de uma pesquisa, por meio do buscador Google, por exemplo, que o recurso a esta construção é frequente em construções como essas, por exemplo. Ele foi diagnosticado com Covid e será tratado em casa, ou 1 em cada 5 sobreviventes de Covid-19 é diagnosticado com um transtorno mental. Então, a gente vê isso muitas vezes nas manchetes do noticiário. Então, na frase, o senhor João foi diagnosticado com Covid, é possível interpretação em que a preposição com não introduz o agente que desempenha a ação de diagnosticar, mas introduz o complemento do adjetivo com a função de descrever o diagnóstico. Então, no caso de a intenção da frase corresponder a de uma construção passiva, a forma correta seria: a Covid foi diagnosticada no senhor João ou ao senhor João, ou em João, o paciente João. Então, eu vi recentemente em um site que é isso, em um site de ciberdúvidas da língua portuguesa, né, que é um site português
que esclarece questões relacionadas à gramática. Mas aí eu preferi buscar também um professor de português, de gramática brasileiro. Então, partindo dessa ideia de que uma doença é diagnosticada, ou seja, o procedimento médico de identificar uma determinada entidade nosológica é feito em relação à doença e não em relação à pessoa do paciente. Então, o professor José Maria da Costa, que é graduado em Letras e Pedagogia, ele diz o seguinte, que quando a gente tem essa dúvida de qual das duas construções é gramaticalmente correta, a doença foi diagnosticada no paciente ou o paciente foi diagnosticado com a doença, ele diz o seguinte, que num primeiro plano, o verbo diagnosticar vem do grego, mais especificamente do prefixo dia, que significa mediante ou por meio de, e do radical gnos, G-N-O-S, que quer dizer conhecer. Então, no campo da medicina, por meio de diversos exames e exame clínico e outros exames, venham a ser conhecidas as causas de uma determinada condição do paciente. E como os dois exemplos que mencionei estão na voz passiva, ou seja, os sujeitos doença e paciente recebem ou então sofrem a ação indicada pelo verbo, pode-se alargar a questão, para assim também ampliar os exemplos para a voz ativa, em que o sujeito pratica a ação indicada pelo verbo, e assim torna mais fácil a solução deste desafio gramatical. Então, o médico diagnosticou a doença no paciente, ou o médico diagnosticou o paciente com a doença. E com isso passa-se de início a análise dos exemplos na voz ativa, observando que a indagação, o que é mais gramaticalmente mais correto, busca saber se o correto no plano da gramática é construir o objeto da ação de diagnosticar como uma coisa, no caso a doença, ou como uma pessoa, na hipótese que foi exemplificada, o paciente. Então, em uma obra clássica sobre complementos dos verbos nessas circunstâncias, nessa obra se defende como única possibilidade, em casos dessa natureza, a construção do complemento, como a coisa se esteia, e, para tanto, um exemplo de um autor altamente insuspeito, que é o Rui Barbosa. Então, ele pergunta nessa obra que foi mencionada pelo professor José: há uma enfermidade? Eles a diagnosticam. Né? Então, isso é referido numa obra de Rui Barbosa. Então, não diverge dessa posição um outro autor, que é também de peso, que é o professor Celso Pedro Luft, que traz exemplos não menos significativos, e em todos figura a coisa, a doença, e não a pessoa, como complemento. Então, diagnosticar a origem de um mal, ou diagnosticar uma deficiência, diagnosticar males sociais, como diz o Celso Pedro Luft. E com essas considerações como premissas, o professor José, ele diz que extraem-se as seguintes conclusões. Com os olhos diretamente voltados, né, a esse exemplo, pode-se dizer, o médico diagnosticou a doença no paciente. Essa é a forma correta. Ou a doença no paciente foi diagnosticada pelo médico. Outra forma correta. E uma forma errada seria: o médico diagnosticou o paciente com a doença. Ou o paciente foi diagnosticado com a doença pelo médico. Então, essas duas últimas formas são formas erradas gramaticalmente. Então, o professor José, ele
se refere ao professor Celso Pedro Luft também. Eu não busquei objetivamente esse autor, foi encontrado por meio do texto do professor José, e ele referiu como o Dicionário Prático de Regência Verbal, da editora Ática, de 1999, na página 211. Então, é importante que a gente saiba a forma, né, a expressão correta. Então, a expressão correta é: o paciente recebeu o diagnóstico dessa doença, determinada doença. Ou a doença tal foi diagnosticada pelo médico no paciente. E não o paciente foi diagnosticado. Então, mesmo que a gente considere a voz passiva, tá? Então, é importante lembrar disso. Então, uma vez definida a forma correta, eu gostaria de que você dissesse, comentasse aqui neste vídeo. O que é que você acha? Você costuma usar essa forma de expressão? O paciente foi diagnosticado ou o paciente recebeu o diagnóstico? E, para finalizar, quando eu falei no professor José, é o professor José Maria da Costa, que é pedagogo e formado em letras. Então, a gente precisa consultar os mestres é, na área específica, né, para chegar à conclusão. E por meio dessas considerações, eu cheguei à conclusão que eu já cogitava como a correta, de que a forma gramaticalmente acertada é: a doença foi diagnosticada pelo médico no paciente, ou o paciente recebeu o diagnóstico dessa doença pelo médico, certo? Então, comentem aqui o que é que vocês acharam.